Temos muitos produtos, né? Mas a gente vai falar sobre o SAP, que é o objeto do nossa apresentação. É um software de análise. E ele, por ser um software de análise, né, ele te dá várias possibilidades em cima de características aí de elementos de barras, elementos de cascas sólidos, né, elementos tridimensionais. É, então, ele pode ser usado desde uma viga biapoiada, uma viga em balanço, para fazer um galpão, para fazer um, uma, uma geodésica, uma barragem, uma torre, uma treliço espacial, uma caixa d'água. Nós temos aqui uma roda gigante. Inclusive que esse exemplo de uma roda gigante parece um negócio estranho, mas aqui no Brasil, curiosamente, uma roda gigante desenvolvida, projeto desenvolvido no Rio de Janeiro, foi usado o SAP 2000, né? Então, e tem uma agora de Foz do Iguaçu, também o 2000, e a de Salvador é projeto SAP 2000 também, que vão, se tudo correr bem com essa crise aí, o pessoal está fazendo roda gigante aqui no Brasil. Então, uma coisa que é interessante que ele não está preso a um tipo. Ele é um software de estruturas. Então, ele não é para uma ponte, ele não para um prédio, ele é para tudo isso. Né? Tem gente que faz um Santo Antônio de Umbaja, tem gente que faz uma ponte, uma passarela. O que eu já vi de estruturas fora do padrão, assim, convencional, é enorme. Então a gente viu muito o uso do SAP nos projetos arquitetônicos do Oscar Niemeyer, muitos engenheiros de estruturas desenvolveram muita coisa usando o SAP e é uma ferramenta bastante popular. Popular, o que eu digo é que se a gente olhar no YouTube, nós vamos verificar uns 130 vídeos aula em 28 idiomas. Basta dar uma olhada, tem em russo, tem turco, tem paquistanês, chinês, japonês, alemão, francês, muitos professores dando aula com o SAP 2000. Explicando, então, torna um produto popular. E a gente tem desde situações de torres estaiadas, pontes estaiadas, cabos de proteção, análises lineares, não lineares, elementos de contato. É muito amplo, né? E isso faz com que a gente possa rodar uma série de situações, onde ele é muito forte na dinâmica também, na questão de sismos, a parte de ventos, né? Cargas móveis para fazer pontes, na parte de offshore tem solução de carregamento de correntes por normas API, e a gente vai ter uma ferramenta muito testada, né? Quando a gente fala que tem muitos idiomas, tem muita gente testando. Então a gente pode ver desde uma situação aqui de sismo, um time history, uma análise dinâmica, sei lá, um compressor excitando a estrutura, ou uma prensa excêntrica, ou de repente uma, uma peneira vibratória. Então a gente tem exemplos aí interessantes, né? E a gente pode citar várias situações aí que já testaram o produto para situações dinâmicas. A parte de flambagem, efeitos de segunda ordem com grandes deslocamentos, fluência de concreto, tudo isso pode ser analisado. Lógico que tem gente que usa para parte industrial também, não é só para edifícios, né? Então, para equipamentos em geral, para carrocerias, eu já vi exemplos, mas o público-alvo é o pessoal que faz galpão, mezanino, obras civis, é um maior público, né? Então, a gente está vendo aqui várias situações e um software muito intuitivo para se trabalhar e hoje hoje que eu digo já há bastante tempo, uma interface muito forte com o Tecla, com o Revit,
com os softwares BIM da Bentley. Então, a gente tem essa situação de troca de informações entre ferramentas. Nós podemos fazer cortes de lajes, de superfícies para ver os diagramas, enfim, muita coisa aqui que a gente pode fazer, e no final os relatórios e também dimensionamento. Como que funciona o produto ao vivo, né? A ideia é fazer um negócio bem didático, tá? E esse negócio didático, ele vai ter a seguinte característica. Eu estou transmitindo aqui pela internet e às vezes pode existir um certo delay. Eu já percebi que essas ferramentas que gravam e tal, eles ocupam muito a memória. Então a performance acaba, a máquina ela fica um pouquinho mais devagar na hora de puxar, administrar a memória, né? Mas está aqui. Quando a gente está trabalhando, tá? Eu tenho uma ferramenta que é bastante simples, parece um CAD, né? E eu estava dizendo que a CSI, ela é a empresa que faz outras ferramentas também. Depois eu vou falar de pontes, né, no segundo momento, no segundo horário, né? Aí vem sempre aquela questão, puxa, se o SAP dá para fazer ponte, por que o pessoal usa o Bridge? Bom, aí é uma questão, né, de cada um, porque a gente sabe que uma coisa é calcular, outra coisa são os prazos da engenharia. Então, essa empresa, quando não tinha nada para calcular e tinha um SAP para calcular, quem tivesse a ferramenta estava muito bem. Se eu tiver uma ferramenta que calcula uma ponte, que usa como motor o SAP 2000, que é o CSI Bridge, e a pessoa só tiver o SAP, em termos de resultado, os dois vão ser exatamente iguais. Mas o que vai acontecer quem tiver uma ferramenta que modela a ponte mais rapidamente e gera relatórios específicos? Vai ser mais produtivo, mais eficiente. Não que ele vai conseguir dar um resultado melhor, mas ele vai conseguir dar um excelente resultado, ou mesmo o resultado do SAP, num tempo bem menor do que se usasse o SAP 2000, e também vai poder revisar isso melhor. Então, existe essa linha de raciocínio também para edifícios e tal, porque os prazos, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, todo mundo tem prazo muito menor para fazer projeto. Por isso, essa evolução. Mas o ruim das ferramentas verticais que não vou dizer que é ruim. Se você particulariza, você não tem uma ferramenta tipo canivete suíço, né, que pode fazer qualquer coisa. Quando você particulariza para pontes, eles são espertos. Então, você tem uma ferramenta de alta produtividade para pontes, para ganhar o benefício dessa produtividade, o resultado com padrão SAP. Mas, de repente, para uma barragem, talvez não seja a ferramenta mais adequada. Daí volta o SAP para fazer esse tipo de coisa. Então, essa é a jogada dos americanos. Olhando aqui, eu tenho o SAP 2000, eu posso visualizar o que? As unidades. Então, eu tenho aqui as unidades, é bastante simples. Eu posso trabalhar com tonelada metro, né? Tonelada metro. E nessa tonelada metro eu vou pegar e olhar aqui, ó, tonelada metro, new model. Características do programa. Ele é totalmente parametrizado. Ele tem aqui um grupo de ferramentas, né, de ícones, e esses ícones eles são paramétricos. Então, por exemplo, aqui eu posso entrar com uma tesoura, principalmente essas que se repetem com frequência, tá? Eu não vou ficar toda hora desenhando o tipo CAD, a tesourinha na mão. Então, eu posso entrar com o número de divisões, eu posso dizer, olha, eu tenho 10 divisões, a distância de uma e outra, né? Posso, de repente, usar o recurso até da calculadora interna, posso dizer, ó, 15 FT. Então, ele me converte 15 pés, dá 4,5 metros. Eu poderia dizer 60 polegadas. Ele me converte para metro. Então, essas são
vamos dizer, alguns recursos que o software me coloca, é, a vantagem de calcular, ser interativo, integrado, é um software moderno. Isso que é muito bom. Eu poderia colocar 600 centímetros e ele vai mudar aqui para 6 metros. Então, essas são as características. Só não posso chegar e dizer que 3 metros. Quando eu tenho uma característica aqui, diverge das unidades programadas aqui embaixo, ele diz 3 metros is a illegal value. Então ele diz, ó, isso aqui não é legal, porque não está previsto. Essa é a regrinha do jogo. Toda vez que eu pego e gero aqui, tem um grid que fica abaixo do modelo estrutural, que vai permitir as minhas revisões. Por exemplo, aqui, eu estou lançando, né, a minha estrutura, posso dar um OK, e aqui está a minha tesoura. Se eu quiser editar a minha tesoura em cima do grid, ó, é bem tranquilo. Eu posso mudar aqui, coloco 6 metros, estou mudando a altura, e coloco glue to grid lines, ou seja, tudo que tiver de barras sobre os grids serão convertidos, né, automaticamente. Então, se a gente visualizar isso aqui de maneira estudada, o que a gente está fazendo, tá? Eu estou visualizando ele aqui em 3D, né? Então, por exemplo, aqui eu também posso extrudar. Tem um apelo, tem um apelo aqui de alterar, né, as informações. Ó. Então, aqui a gente tem aqui a medida. E aqui a gente está olhando todas as informações já alteradas. Essa estrutura ela pode ser copiada, né? Ela pode ser multiplicada aqui, né? Por exemplo, eu vou fazer um replicate, poderia na direção Y, a cada 5 metros, né? Copiar 5 vezes, né? Copiando as propriedades. Eu tenho carregamento, tal, quero fazer uma cobertura, eu dou um apply e ele me faz aqui essa entrada de dados. E se eu quiser de repente olhar aqui em 3D, né? E daí tenho uma barra, quero desenhar manualmente, eu posso fazer daqui até aqui. Daqui até aqui. Tem que tomar sempre os cuidados, né? Que quando a gente está desenhando tem que ter os comandos de precisão. E nessa direção aqui a gente poderia estar fazendo o que? Um replicate. Ele pode ser radial, pode ser espelhado ou linear mesmo, né? Onde eu coloco a medida, 3 metros, e daí repito, vou repetir 9 vezes, né? A gente tem aqui, aí ele vai fazer a cobertura. Então, não é um CAD, tá? A gente sabe que não é um AutoCAD, não é, mas para estruturas convencionais, ele me traz uma ferramenta extremamente poderosa. Posso desenhar coisas também de maneira aqui radial, então eu tenho recursos aqui bastante poderosos na hora de modelagem. Então a gente pode fazer uma situação como essa e daí quero um cone, eu quero fazer um elemento shell, né? A gente pode entrar, por exemplo, draw,
poly área vem aqui nesse plano 12, ó, e depois eu posso estar sempre aqui a gente tem que tomar alguns cuidados, né? A gente pode baixar aqui para o nível 0, mas a arte aqui de desenhar, né, ela acontece de maneira bastante simples, né? Comando de precisão, e aqui eu vou definir nessa elevação aqui, né, a 12 metros. As telas aqui, elas sobrepondo uma à outra, atrapalha um pouquinho, que eu estou vendo os nomes dos participantes, né? Então eu posso vir aqui, ó, e acabei não fazendo, que às vezes embaralha aqui um pouquinho, né? Vamos fazer o elemento shell aqui, que é aqui. Então aqui eu faço primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, e agora também não tendo o sucesso que eu fiz em 12 metros, tinha que, mas de qualquer maneira, a gente tem aqui, como a ideia era só fazer um replicate, né? Então eu posso fazer um radial e dizer, vamos copiar aqui 12 vezes, então com ângulo de 90. Então a gente tem aqui toda condições de desenhar, né? Nesse caso aqui, 1, 2, 3. Não quero dessa forma. Tem que, quantos espaços aqui? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. A cada 30 graus. Então eu vou selecionar aqui, no invés de 90, vou colocar ângulo 30, 12 vezes. Então, e aí a gente vai desenhando. Eu sempre acho bacana mostrar essa situação, que a gente não está preso só em linha reta. O CAD interno ele é bem poderoso, né? Outra coisa que o software permite é que a gente venha concatenar informações. Então, por exemplo, vamos pegar uma coisa relativamente simples, né? Vou pegar um pórtico plano. Esse pórtico plano aqui eu posso selecionar e fazer a cópia, abrir uma planilha Excel. E nessa planilha Excel, aqui, aí eu posso revisar. Eu posso chegar aqui, localizar e substituir. Então posso dizer, ó, tudo que é 6 será substituído por 15, para ficar bem gritante, né? A modificação. E daí a gente pode fazer um copy-paste e trazer algo que está numa planilha em Excel, fazer equidistante de 12, e aí a gente tem o novo modelo. O legal nessas interfaces é o seguinte: se a pessoa conhece a estrutura do SAP, eu tenho aqueles paramétricos, tem paramétrico pra caramba aqui, né? Mas se ele tem vários tipos de paramétricos, que já são um volume grande de possibilidades, ele pode criar mais ainda. Então, tudo bem, tem uma rotina bacana para fazer caldeiraria, onde eu tenho, por exemplo,
tubos, definir aqui uma série de coisas. Eu posso fazer uma conexão com dois tubos aqui, uma derivação, enfim, bem bacana, tá? Porém, eu poderia estar usando um Fortran, um Visual Basic, um Turbo Pascal for Windows ou um Excel para modelar as coisas. Se eu quero lançar as coordenadas de cabos, uma coordenada de cabo de uma ponte estaiada ou de uma outra situação de torres, então eu tenho aqui essas possibilidades. E o copy-paste também vai me permitir uma situação do tipo que vai fazer uma interface aí de cópias de várias figuras também, que às vezes acontece. Eu estou dando aqui alguns exemplos, mas a ideia é mostrar que a facilidade existe de concatenar figuras. Eu posso entrar aqui, o tempo é curto, né? Mas a gente vai mostrando alguns recursos que são muito usados pelos usuários do SAP no dia a dia, né? Que existem várias janelas para que a gente consiga gerar modelos com bastante rapidez e praticidade. Então, por exemplo, aqui, não, mas ficou um troço grande, porque eu errei. Então eu venho aqui, vou revisar, que a calota ficou um pouco maior do que, um pouco maior não, bem maior. Então eu vou fazer esférico, tem que mudar isso aqui, colocar 4, errei a conta, né? A gente tem que estar atento também para poder fazer os lançamentos. Agora coincidiu, ele vai, tudo bem, poderia, na hora eu acho que eu não editei ali e daí, bom, vamos fazer um modelinho aqui com arquitetura mais esquisita, né? Então a gente vem aqui, que na hora na pressa a gente acabou não mexendo e não alterando ali a medida. Agora ele vai colocar a medida certa. Bom, se eu quiser visualizar ele estrudado, também vai ter aquele mesmo recurso, né, da gente poder usar tal, e fazer as edições. E podemos também, dentro de um modelo lançado aqui, posso estar apagando, editando, e daí algumas coisas a gente pode estar usando aí parcialmente uma parte, depois editando outra, e assim nós vamos criando muitas vezes templates que não estão nem previstos, né, aqui nas informações do produto. Então a gente está olhando aqui, bem tranquilo, né? E a gente olhando vai ajustando, e eu só tenho que sempre tomar aqui as referências, né? Porque senão, e aqui a gente lançou. Bom, copiou, espelhou, tudo isso saiu igualzinho o outro modelo. A gente vai fazer um modelinho bastante simples, agora didático, um passo a passo, tá? De como que funciona o produto. A gente tem aqui, essas telas ficam me atrapalhando. Eu vou fazer um pórtico plano, vou dizer que vai ser um 2x2, então 2 andares, com 2 vãos, a altura do pé direito de 3 e aqui a largura do vão de 6. Eu posso escolher o tipo de perfil, então pode ser em aço, pode ser de composto, pode ser de concreto, pode ser de alumínio, pode ser de chapa dobrada e other, né? Então cada situação ele procura colocar normalmente as geometrias que estão associadas, por exemplo, ao concreto, mas eu posso ter um perfil I de concreto, mas normalmente esse perfil I é de aço, então ele tem essas coisas, né? E também eu posso estar gerando seções
seções variando, né? Eu posso fazer composições com esse Section Builder, né? A gente pode chegar aqui, então aqui ele me mostra as propriedades geométricas, né? Daí eu posso fazer um segundo perfil, uma composição dos perfis, né? Então eu tenho aqui, ó, e esse perfil ele vai calcular as propriedades geométricas, o cross-section, raio de giração, momento de inércia, automaticamente. Outra coisa que é legal, que ele mostra, por exemplo, os momentos, então ele dá os limites, né? A gente faz um preview de como que vai se comportar. Eu tenho, por exemplo, aqui momento curvatura, então tem aqui as tensões, a gente pode detalhar, tem bastante coisa, né? Que se a gente for entrar no detalhe de cada extensões, deformações, então a gente vai olhando aqui, inclusive nesse caso, a gente se tiver um material, por exemplo, de concreto, se tudo isso aqui fosse de concreto, vamos imaginar, eu tenho aqui a visualização aqui do material concreto, poderia colocar fluência e poderia entrar com reforço, né? Entrar com os aços aqui, a gente tem condições de visualizar e ele poderia estar com os ferros, né? Ajustar aqui a quantidade de barras, posso aumentar essa quantidade, mudar aqui as informações, aplicar, né? Então, esse é o recurso. E essa composição que eu estou fazendo, ela pode ser usada no modelinho estrutural, sem problema nenhum. Nós não precisamos fazer uma situação muito complicada. A ideia é pegar um perfilzinho aí da Açominas e vou pegar um perfil I. A gente tem aqui as bibliotecas, né? Vou pegar um W, primeiro associar o material. Esse material eu vou dizer que é um A572, grau 50. E o material, se eu quiser mexer, ele não está fechado. Eu tenho um peso específico do material, eu tenho um módulo de elasticidade, coeficiente de Poisson, eu tenho aqui outras informações. E o material ele pode ter comportamento isotrópico, ortotrópico. Então eu posso ter módulos de elasticidade diferentes nas três direções. Eu posso ter eu posso ter aqui o coeficiente de Poisson, de expansão térmica e o time depending. Então tem todas essas informações. Posso trabalhar com material com comportamento anisotrópico, mas todo mundo aqui, normal, dentro do nosso dia a dia é isotrópico, né? Então a gente entra aqui com as informações, a gente é associativo, né? Se a gente quiser, por exemplo, trabalhar com madeira, alumínio, PVC, né, vidro como elemento estrutural, a gente entra com as propriedades do material e associa, né? Eu vou pegar um W de 200 por 19, né? Então entra aqui na biblioteca, ou 200 por 21, pega 200 por 29. Associado a quê? Associado ao material, que é o 572, um laminado. Eu posso colocar cores, sei lá, a gente diz que vai ter uma cor amarela, né? E mudar alguma propriedade aqui, se a gente quiser, as propriedades geométricas do perfil. Como ele é associativo, então a gente vai dizer que nós temos aqui e associar esses perfis aqui. O software em si, ele pode ser copiado, mas antes da gente copiar, fazer as estruturas, eu posso dizer, olha,
Entrei aqui com material. Legal. Tipo de seção. Elemento de barra, elemento de proteção, elementos de cabos, elementos de placa, membrana, cascas, né? Elementos sólidos, elementos de contato, e assim ele dá uma gama de elementos que a gente pode definir. Solos. Essa estrutura ela pode estar no solo, né? Então a gente tem que definir o solo. E como a gente define? Olhando aqui, a gente highlight, select layer, né? E a gente vai entrando com os solos. Aqui, 1, 2, a cada altura, a gente entra com as características. E aí, né, o solo, estou trabalhando com 12 metros. Opa, legal, 15 metros, beleza. Se a gente tiver que modificar alguma propriedade do solo, aqui sempre aqui fica me incomodando essa parte aqui, ó. Deu um ok. Posso também definir foundation, as propriedades das fundações. Então aqui eu posso dizer que eu tenho uma sapata isolada, eu tenho um tubulão, eu tenho aqui esse tipo de sapata para situações profundas, né? Tem que clicar aqui com... E ele é totalmente paramétrico. Então teria que calibrar as informações aqui. Eu quero que ela tenha um ângulo, né? Então coloco aqui 30 graus. E aqui posso dizer que tem 30 graus. Então nós temos aí várias situações de lançamento, né? Então podemos layer player modify. Então os valores aqui a gente pode entrar com as alturas, né? Mudar aqui a característica do solo. Então tem tudo isso que pode ser ajustado. Como são muitas informações, a gente acaba fazendo um pouquinho de cada coisa, né? Aqui nas definições, eu posso aplicar massa para a parte dinâmica, eu posso definir cortes, funções tipo response espectro, né? Funções de sismo, tem várias normas de sismos de vários países. Nosso país, graças a Deus, a gente não tem tantos problemas aqui, a gente tem outros problemas, mas, por exemplo, o cara que vai projetar nos Estados Unidos, a norma já está previsto aqui, né? Sempre cai na Califórnia, porque eles sempre projetam por lá o software, mas, por exemplo, eu vou fazer a minha casinha no Havaí, tá? É bacana lá, tal. Eu coloco o CEP, o zip code, ele já me ajusta a curva aqui do acelerograma. Então, tudo isso a gente tem aqui. Eu posso colocar uma situação de sismo. Então, agora também eu posso definir uma outra situação dinâmica, que seria entrar com uma função seno, uma função de um equipamento. Eu vou colocar aqui uma função seno, tá? Eu posso também fazer definições do tipo funções Power Spectrum Density, Steady State. Vamos fazer uns carregamentos. O peso próprio eu não preciso calcular, tá? Ele já calcula automático o peso da estrutura. Eu vou fazer o seguinte, colocar uma sobrecarga 1. Eu vou dizer que é uma carga viva. Vou dizer que tem uma carga 2, que é uma outra carga. Poderia entrar com uma carga de ondas, né? Wave. Daí tem, por exemplo, fica só como exemplo, né? A gente um carregamento de ondas. Eu posso chegar aqui
Então, já entrou com os carregamentos. Eu tenho as condições da onda, né, as condições de contorno, por norma. Então, eu vejo aqui os valores. A gente pode estar vendo pressão, velocidade, aceleração, tudo isso a gente tem condições de olhar com bastante precisão, né? Conforme a norma API. Bom, quando a gente lança aqui, eu posso fazer um carregamento pontual, cargas nas barras, associando a sobrecarga 1, eu tenho 1 tonelada para baixo. E aqui a gente vai visualizar o carregamento de 1 tonelada. Eu posso ter carregamentos aqui, né, na barra. Então a gente pode fazer uma carga distribuída, e essa carga distribuída nós podemos dizer que tem 1 tonelada para baixo. Pode ser uma carga trapezoidal, pode ser uma carga aqui triangular, pode ser. Vamos fazer um carregamento. Esse carregamento aqui nós podemos replicar e dizer que eu tenho aqui a 5 metros um segundo pórtico, e copiando as características de carregamento, de release, de contraventos, as características que estão aqui, elas serão copiadas para cá. Eu posso olhar aqui em 3D, né? Posso visualizar aqui e nessa elevação eu poderia estar colocando uma laje, né? A gente pode desenhar uma laje, e essa laje ela pode fazer aqui. O exemplo é bastante simples. A ideia é só para fazer algo realmente ilustrativo, né? Para mostrar facilidade. Não dá para fazer um projeto de um arranha-céu, apesar que a CSI ela se vangloria, né? Que diz que os últimos 20 edifícios altos do mundo todos foram usando produtos da CSI, né? Os mais altos. Se bem que tem edifícios que são interessantes, não são tão altos e tem um grau de complexidade aí. O legal é que esse tipo de ferramenta proporcionou aí que muitos projetistas de edifícios, que não são altos, venham a fazer estruturas consistentes, né? Eu estou aqui, vou editar. Tem prédios que têm forma de cunha, eles só com peso próprio eles podem ter uma torção, né? A gente vê esses desafios, né? Bom, às vezes parece que não, mas tem projetos aí que a gente vê que o cara tem um pepino, tem uma academia de crossfitting e tem que isolar todo mundo pulando, berrando, fazendo um monte de maluquice em cima embaixo no térreo, e o cara em cima tem que trabalhar. Então coisas que a gente tem visto, né? Soluções aí interessantes. Isso é possível fazer quando a pessoa tem uma ferramenta como essa, né? A questão aqui vai ter um sismo, né? Eu posso selecionar aqui essa parte de baixo. A gente está olhando essa interface aqui, tem que tomar cuidado para olhar aqui no 3D. E vou colocar as fundações aqui, né? A gente pode... quando a gente está selecionando, né? A gente pode colocar elementos de contato, elementos de mola, de fundação. Eu posso fazer aqui, né? Aqui não ficou meio grande, né? Para o nosso espaço, né? Mas o que vale é a intenção, né? A gente está aqui bem intencionado, mostrar o recurso, mas eu não olhei as medidas, né? Quando eu estava parametrizando. Aqui é só para gente, ó, essa fundação aqui ela vai aguentar bem, tá? Ela vai aguentar bem. Nós vamos rodar a estrutura
E ao rodar a estrutura, como já estamos chegando numa situação aí de término da apresentação, eu vou rodar a estrutura, fazer aqui uma apresentação e vou rodar, né? Vamos ver os resultados. Então, eu construí, defini as informações e agora, ao rodar, a gente vai ter situações dinâmicas, análises dinâmicas, frequências naturais, cálculos de sismo, tudo ao mesmo tempo. Mola trabalhando não linear. Então, nós fizemos a análise, não dá nem para contar muita história, porque ele já rodou a nossa estrutura. Show Last Run Details, ele mostra também as mensagens, se tem alguma besteira, uma loucura aí. Tem as estacas aí, tá uma trepando na outra, mas isso não é um problema que a gente tem aí tão sério para o nosso exemplo de apresentação. E aqui a gente pode visualizar o que? Ela se deformando aqui, a estrutura deformada. Então, eu tenho a estrutura original, né? Só com peso próprio, a gente pode visualizar ela com peso próprio, com aquelas sobrecargas, né? Então, com as cargas nas barras, né? E também poderia visualizar a deformada da frequência. Desculpa. Então, nós podemos ver a primeira frequência natural, a primeira frequência, primeiro período, o segundo, o terceiro, o quarto, e a gente está visualizando. Eu posso também ver questões, por exemplo, das barras, os diagramas, né? Então a gente pode estar visualizando, montando as combinações. Então, força axial, momento, cortante, estamos olhando aqui, né? É meio como estamos transmitindo aqui, às vezes está um delay, mas a gente pode estar olhando aqui, ó. Tem que aproximar um pouco mais para poder enxergar melhor. Então, aqui os diagramas. E eu posso passear, né? Posso ver o valor máximo, né? Ou, de repente, ver, por exemplo, o peso próprio com análise modal. Eu posso ver, montar as combinações, a parte de ondas, né? É bem interativo. Também posso estar olhando os diagramas das placas. Eu quero ver as tensões máximas, valmices, nós temos aqui a visualização dos diagramas. Se eu quiser enxergar aqui a estrutura como um todo, eu posso enxergar. Se eu quiser visualizar lá no topo e fazer os cortes, nós podemos fazer aqui um corte, né? E nós temos aqui o diagrama. Outra coisa que a gente pode analisar é a questão dinâmica. O tempo de amortecimento. Por exemplo, aqui eu posso entrar aqui, né? Vou abrir aqui o cadeado rapidinho. Eu acabei não entrando aqui com outros tipos de análise, só análise linear. Eu posso colocar aqui a sismo. Como é rápido, a gente pode entrar aqui com o response espectro. Vou fazer aqui o tempo de amortecimento com espectro de resposta sismo, né? Do Havaí. Então, vamos lá, legal projetar
barraquinho lá no Havaí, sempre é uma coisa interessante, né? E aqui entra com a função, a função seno, uma outra situação dinâmica. E agora vamos rodar. Então, eu posso evoluir o modelo, né? Às vezes eu não fiz um tipo de análise, depois eu posso fazer uma análise não linear. Agora, no caso aqui, a gente já rodou. E se eu quiser, por exemplo, apresentar o espectro aqui nesses nós, o tempo de amortecimento, ele me mostra, né? Ou, de repente, eu posso visualizar. Eu posso visualizar, por exemplo, a resposta aqui nos nós. Aqui a função seno. Inclusive aqui a gente pode até salvar, por exemplo, uma função seno e gravar um vídeo, né? Por exemplo, comportamento da estrutura, né? Eu posso fazer aqui um create video para ficar uma coisa didática, né? A gente mostrar o comportamento da estrutura, né? Sobre a função dinâmica. Então a gente bom, todo vídeo demora um pouquinho, né? Que ele está criando os pixels, né? Vamos já entrar aqui e ver. Ele deve estar aqui quase finalizando, né? A 270 mega, né? Não, eu não. Acho que eu salvei com outro nome. Mas, de qualquer maneira, eu acho que estava ali no meio do caminho e acabei não deixando ele concluir, porque tinha o salvar, né? Ainda tá gerando. Daí está gerando os BMPs, né? Que o vídeo nada mais é que uma sequência de imagens, né? Que quando ele terminar, ele compila tudo e daí a gente pode visualizar. Daí a gente dá um OK. Aí todos esses BMPs aqui a gente tem que controlar os segundos, né? Então, quando ele termina aqui a compilação do videoclipe, lógico que eu não vou ter nenhuma chance aí em Hollywood, né? Mas vamos ver aqui. A gente pode mostrar o comportamento de maneira bastante didática. Nós temos aqui a visualização das fundações, temos outras características que a gente pode fazer. Podemos verificar a parte de rastro concreto, vendo se a estrutura passa, não passa em normas internacionais. Então, essas são as características, né, do SAP. A gente tem bastante coisa a falar do produto, mas eu sempre digo que o tempo é curto e aqui é uma amostra do que a gente gostaria de pelo menos passar, que é uma ferramenta que merece uma atenção. Quem calcula
estruturas diferentes, arrojadas, sempre não é a única opção de mercado, mas a gente sabe que é uma boa opção que tem aí no mercado, bastante tradicional, que o pessoal gosta da ferramenta. Então, eu vou começar a responder as perguntas, né? E quem quiser ir formulando as perguntas, pode começar a escrever. Estamos olhando aqui, já temos muita pergunta. Então, a pergunta do Matheus: quais as limitações do software em relação à análise não linear física? Tive a oportunidade de conhecer e trabalhar com SAP e ETABS na minha especialização no Chile, em 2016. Gostei muito do que fornece o software e posso dizer que é possível ou impossível nos dois, kkk. Porém, acho que por ser uma ferramenta usada mundialmente, fica muito difícil adequar especificamente a uma determinada norma. Portanto, penso que para que seja de maior aceitação no mercado brasileiro, seria necessário um curso de configuração de norma brasileira, seja ela NBR 6118 e 8800, etc. O que o software já venha com esse default, e isso faria com que as pessoas pudessem ter maior interesse do que eu vejo hoje. No Chile usamos as normas internacionais e não tive muito trabalho para aprender. Seria possível isso, ter um curso ou ouvir um default de normas brasileiras. Então, agora eu estava achando que era uma coisa e tem duas perguntas. Das limitações de análise não linear, do Matheus Fernandes. Olha, não tem uma limitação, existem análises não lineares. Agora, como o Matheus saiu, eu ia questionar quais são as normas. Agora, o Wendler Gabriel Germano, aí o questionamento foi bastante bacana. Lógico que gostoso mesmo, né, seria ter a norma brasileira toda embutida no software, tá? A gente entende como distribuidor do software que seria a parte ideal. Mas a CSI, ela aos poucos, ela criou uma situação de plugins, tá? Então, muitos usuários do SAP já desenvolvem plugins como fossem apps de celular. Então, na Itália tem uma série de desenvolvimentos externos. O SAP ele é interessante, tá? A gente, ao longo dos anos trabalhando com SAP, eu vi pelo menos umas 500 soluções complementares. Então, não estou exagerando não, tá? Eu vi gente fazendo solução para fundação, já vi gente fazendo solução para dimensionamento de estruturas, agrupando barras, filtrando. Lá no Rio de Janeiro criaram um Salt usando a plataforma do SAP, onde o SAP ele era apenas um motor, né? E o pessoal criava o pós e o pré-processador do SAP. Então, empresas que calculam torres cara de garfo, aquelas grandes com catenárias, usando o SAP como motor para responder, dar as respostas com precisão. Esses plugins podem ser incorporados e já tem vários usuários aqui no Brasil que fizeram um plugin de norma brasileira, basicamente de concreto, tá? Então tinham grupos lá na Odebrecht que já fizeram isso, o pessoal da Andrade Gutierrez, né, da UAS, eu vi fazendo. E essa tecnologia API,
está disponível. Eles querem que a pessoa desenvolva. Se entrar no site da CSI, tem até gente que vende essas soluções. Mas assim, o software ele é um normativo, tá? Ele é normativo, não tem a norma brasileira. A gente já conversou com eles, sempre eles perguntam se tem dentro aqui do Brasil alguma universidade, se a própria NBR gostaria de incluir, né? É um assunto que, vamos dizer, seria muito bacana que tivesse, mas o SAP ele vende independente, né, da norma, porque o que o pessoal precisa é um resultado bastante preciso, respostas confiáveis. Então, antes de dimensionar, eu tenho que ter uma análise linear estática confiável, eu tenho que ter uma análise dinâmica confiável, eu tenho que ter uma análise não linear, uma carga móvel, e daí eu tenho que ver flambagem. Isso é o que o pessoal procura usando o SAP. Ter uma ferramenta que dê boas respostas. Porque às vezes você tem uma ferramenta que tem a norma, tá? Mas o resultado para algumas situações não é tão bom. Então, o que adianta você ter um efeito de segunda ordem com grandes deslocamentos, sendo que o deslocamento não é o deslocamento que vai acontecer? Então, você vai fazer uma situação onde a resposta é ruim. O resultado não é um resultado mais conservador. Então, quando você calcula, às vezes, com o método de grelha, né? A resposta não é boa, mas se você tem uma estrutura em aço, você quer uma situação se comportando mais próximo da realidade, às vezes o software ele simplifica, cozinha resultado. Então, é isso que a gente precisa ver também, né? O Eddington, opa, tudo bem? Boa tarde. A pergunta do Efraim Ribeiro dos Reis. Quais os métodos que ele utiliza para cálculo de coeficientes de mola e a partir dos perfis de sondagem? Existe uma versão estudantil desse software? Olha, existe as cópias que podem ser fornecidas para a universidade, os professores podem pedir, tem um preço simbólico, né? Agora, os coeficientes eu teria que mostrar, teria que abrir ali a tela, e a gente já está passando um pouquinho do horário. Porém, existe, Efraim, eu acho que eu já tive contato com você, a gente tem aqui, deixa eu ver aqui, no site deles, que isso vale para todos, tá? Que estão assistindo, né? Eu morro de medo aqui, porque quando a gente trabalha com um monte de telas aqui, o negócio vai gravando a live. O que eu quero mostrar, por exemplo, é que quando a gente entra aqui nessa tela, tá? Vamos ver. No site da CSI, nós temos o que? Uma cópia trial, tá? Então, eu vejo que em cima dessa proposta aqui, né? Vamos ver se ele carrega. Não quer mostrar, mas entrando na tela da CSI, inclusive, Efraim, se você quiser, aqui a gente, eu passo o meu nome, que é João Roberto, né? E o meu e-mail é oportu. Isso vale para todos, tá? múltiplos.com. Quem quiser usar a ferramenta, não sei se ainda ou não. Esse aqui é meu e-mail. Então, quem quiser, aqui a gente pode mandar a cópia trial, indicar como pedir, né? Pedir cópia trial. Então,
Então aqui, às vezes eu não sei por que esse troço aqui, às vezes ele quer me contrariar. Aqui, CS América. Se vocês quiserem, tem aqui, ó. É só fazer o request, né? Copy a try. E daí roda por 30 dias, tá? Tem algumas limitações, mas dá para fazer uma brincadeira com o produto, né? Vamos lá. Vamos voltar aqui. Yuri Costa Barros. Eu acho que eu já tive contato com você, Yuri. Vamos aqui. Existe uma versão estudantil desse software? Tem a cópia trial, né? Então é uma solução. Leandro Marinho Manes. Yuri, dependendo da universidade, você também poderia pedir para os professores pedir uma proposta para copiar educacional. O Leandro Marinho Names, é possível fazer análise não linear física de elementos sólidos, blocos de coroamento, por exemplo? Sim, pode fazer sim. Dá para fazer análise não linear com as molinhas, tudo ajustando, né? Dá para fazer. Daniela Davi, realmente faz muita falta a inclusão das normas brasileiras. Olha, Daniela, faz falta. Dependendo do mercado aí, a gente tem uma outra opção que é o CIPICAD, tem a norma brasileira. Mas a gente sabe que, de repente, para uma situação, se você tiver um prédio com forma de cunha, com pilar torto, com uma série de coisas, as respostas lineares não vão ser tão boas. Se tiver uma questão de uma análise dinâmica, é uma outra questão. Se eu tiver com um prédio que o arquiteto forçou a barra, fez 2 buracos no meio do prédio, aquele prédio convencional, a gente vê o pessoal não questionando e usando o SAP, usando o ETABS, e depois faz tudo de novo no CIPICAD ou no TQS para ter o detalhamento, tá? Outro caso aqui, José Juarez Vasconcelos. Qual o desempenho do software no que se refere à análise de sólidos? Olha, na parte de desempenho ele é bom, tá? Existem outros softwares no mercado que podem até ser mais abrangentes, mas, por exemplo, o ANSYS. O ANSYS tem soluções fabulosas, mas paga-se muito mais. Então precisa ver quanto cada um quer pagar, ou pode pagar, e qual tipo de resposta, né? É lógico que a gente tem coisas que a gente não concorre com o ANSYS, que é um outro software com bastante conceituado, com bastante credibilidade, mas a gente sabe que em algumas coisas a gente tem soluções bem parecidas, com os mesmos resultados e convergem. E a gente vê outros softwares que a gente compara resultados de análise de segunda ordem e tal, a gente fala, nossa, parece que o software é outro, né? Não está em outro planeta. Então, o SAP não é porque que a gente está aqui falando tal, a gente pode falar do ANSYS também. São duas ferramentas que não vou dizer que são melhores, mas muito testadas. Isso o pessoal reconhece e coloca como o gabarito, né, que teste sempre o SAP. Quais as linguagens de programação que podem ser criados plugins? Pergunta do Guilherme de Oliveira. Opa, Guilherme, aqui a gente pode fazer plugin em Visual Basic, pode fazer plugin vamos ver, tem uma literatura e o SAP ele tem também uma coisa que é o tipo Wikipedia, né? Então aqui, ó, tá.
não é fácil aqui as galerias de APIs, né? Tem várias partes do mundo, aí eles mostram coisas na Coreia, no Chile, então o rapaz que estava perguntando no Chile também, então tem alguns que são comercializados e é uma solução onde a pessoa faz o software crescer mais, né? E então tem aqui com Aerocode. Então na Europa também o SAP, se for na Alemanha, o SAP é bem difundido. Se for na França, o SAP é bem difundido. Tem uma empresa aqui que desenvolve interfaces. Cada lugar tem e não é nem o distribuidor. A empresa se especializou em criar soluções de detalhamento. O pessoal vai criando aqui, né? E eles vendem a solução. Então, ah, o SAP é um software, mas também ele pode em algum momento ser uma linguagem, tá? Então, isso aqui é da Itália, é italiano, cara, tá vendendo aqui umas soluções que são softwares que complementam o SAP. Então, essa é a parte que eu acho que é interessante sempre o pessoal dar uma olhada. Tem bastante coisa, um detailing, né? Então essa é uma. Aqui no Brasil tem alguns usuários que fazem entrevista espacial, têm estruturas, que desenvolveram suas rotinas e criam, dimensionam sem problema. Mas aí a pessoa não quer vender essa solução, né? Faz para consumo próprio. Certo? Mais perguntas? Bom, pessoal, agradeço aí a participação de todos. Espero que tenha atendido as expectativas e espero encontrá-los em breve, tá? Uma boa tarde e agradeço aí a participação de todos e pelas perguntas também.